Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Nós damos início agora à nossa terceira aula, né, de redação comercial, tá? Aula essa que a gente está tratando, né, referente à live que nós teremos, né, que será a terceira live, tá? Agora no próximo dia 12. Então, esse vídeo aqui, teoricamente, ele aborda os conceitos e os conteúdos que darão base para que vocês possam realizar as determinadas atividades e, consequentemente, a gente abordar as dúvidas, esclarecer melhor o conteúdo, né, e a atividade também, o feedback das atividades passadas na próxima live de quinta-feira, tá? Então, como eu citei, né, a gente está falando aqui da aula 3 de redação comercial. Então, a gente fala sobre coerência e coesão, né, dentro desse contexto de redação empresarial que muito se aborda, muito se fala, né? A gente precisa construir textos, muitas das vezes produzir texto. Então, eu tenho um projeto, até mesmo eu quero ter um canal, eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero fazer um negócio. Você tem que determinar um roteiro, você tem que ter um script, tudo isso vem através de texto que você tem que construir. E esse texto ele tem que ter algumas estratégias também que estão relacionadas de coerência e coesão, tá? A gente tem que primeiro definir qual vai ser a noção do texto, e quando a gente fala de texto, até coloquei aqui, né, texto, o que ele é? Ele é um conjunto de ideias que muitas das vezes são interdependentes e que acabam se organizando de modo a produzir um sentido, né? Que sentido é esse? É aquele que vai estar dentro do contexto usual, né, e habitual que você pré-estabelece e pré-determina, tá? Os textos, normalmente, eles são largamente utilizados em diversos meios de comunicação, tá? E diversos tipos existentes de texto. Então, numa propaganda, você está utilizando um texto, num filme, numa novela, em qualquer tipo de finalidade de comunicação escrita, você utiliza o texto, tá? As ideias de um texto, elas devem ser muitas das vezes conectadas e fazer um sentido. A gente já até viu isso no conteúdo anterior, tá? E para essa coerência, né, para que isso possa acontecer, tem que haver coerência e coesão. Mas o que é coerência, né? E o que é coesão? Então, coerência a gente define como uma relação que se estabelece entre todas as partes do texto, ou seja, tudo que está dentro daquele parágrafo tem que haver uma relação. Eu não posso, por exemplo, quero falar sobre feijão e dentro do mesmo parágrafo eu estou falando sobre carro. Não há uma coerência, né? É como se fosse numa conversa, eu começo a falar sobre um determinado assunto e mudo para uma outra, para um outro assunto pré-estabelecido ou pré-determinado, tá? O que é coesão? Está relacionado à ligação entre as palavras e frases dos parágrafos. Então, ou seja, por exemplo, são elementos, né, ou conjunções, pronomes que vão ligar essas frases de uma a outra, que vai fazer sentido, ou seja, ligar um parágrafo de um outro dentro de um texto, fazendo um sentido sequencial desse texto. Então são características que fazem parte desse processo, tá? Assim como diversos tipos de texto, aqueles que mais usados no meio empresarial também vão exigir essas duas estratégias para que o texto possa apresentar determinada clareza, objetividade e a própria concisão, tá? Aí, por exemplo, aqui é um exemplo só de atividade que eu vou demonstrar aqui em sala, ou seja, né, através dessa atividade pode-se perceber como é fundamental a importância de observar os elementos de coerência e coesão. Então eu tenho aqui um texto, né, que ele teoricamente está dividido em partes, né, com o tema empreendedorismo no Brasil acontece por necessidade, revela o estudo. Aí as características aqui eu tenho cada parágrafo, tá? Então é como se fosse um texto único, mas eu dividi parágrafos pela letra A, pela letra B, C, D, né, teoricamente. E aí vou até pular essa parte porque a gente vai ver isso melhor na nossa aula, tá? Então antes de eu definir qualquer tipo de documento empresarial, qualquer tipo de característica textual, eu devo me perguntar, eu devo, teoricamente, refletir o que você de fato quer dizer, o que você quer transmitir com esse texto, né? Então, assim, o que eu quero comunicar? Né? Ah, eu quero passar uma prova, tá? Mas qual é o sentido da prova? Qual é o objetivo, né? Tanto é que quando você constrói, por exemplo,
um determinado assunto, um determinado tópico, você tem que dar relevância e sentido para ele, tá? Qual é a mensagem principal de quê? Desse texto, né? Qual é a mensagem principal do texto? O que está sendo abordado? Quem é o leitor, ou seja, receptor, destinatário desse texto? E além disso, é necessário definir e organizar as ideias, né? Então, as ideias, elas devem ser definidas, organizadas, clarificadas dentro de um contexto usual. Então, por exemplo, eu devo definir uma mensagem principal, que é o objetivo ou é a ideia núcleo que nós vimos lá anteriormente, e eu devo organizar esse texto em tópicos onde essa ideia tem uma coerência em cada parágrafo e que dentro desses parágrafos tem uma coesão, ou seja, uma ligação de ideias que vai responder a essa ideia núcleo central, tá? A característica, né, também devemos nos atentar também para os pontos como, por exemplo, não escrever um texto cheio de travessões, aspas, exclamações ou interrogações. Evitar frases clichês como ir de vento em polpa, né? Essas frases que as pessoas utilizam e verbalizam no dia a dia, num texto empresarial, num texto mais formal, isso não deve ser utilizado, tá? Outra característica é se atentar ao tamanho das frases, né? Então, por exemplo, essas frases elas não devem ficar tão extensas, nem ultrapassar tanto as linhas, curta, nem muito expressiva, tá? Essas dicas elas são extremamente importantes, tá? Pois elas acabam tratando ali de uma imagem da própria empresa que está sendo passada através de textos empresariais. Aí, a partir daí, você começa o processo de redigir o texto. E aí eu entro, né, nos modelos de documentos empresariais para eu poder explicar para cada um de vocês e demonstrar um exemplo, tá? O primeiro modelo é o modelo de ata, tá? Tá aqui, ó, modelo de ata. Esse modelo de documento, né, é uma modalidade para relatar o que foi dito numa reunião. Então, por exemplo, inclusive é uma das atividades de vocês, né? Eu tenho uma reunião e que vai acontecer, uma assembleia, uma convenção, e ela tem um valor jurídico e muitas das vezes naquela reunião fica se definido ou acordado o que aconteceu, o que foi pré-estabelecido, tá? Na pauta. Então, as normas para ela poder que devem ser observadas para que possa ser construída uma ata, né? Deve ser utilizado um livro próprio, ou folha solta. Hoje muito se utiliza às vezes em folha solta você passa para o computador para poder usar um editor de texto, por exemplo, ou faz direto no editor de texto, depois imprime e os participantes, se for mais de uma via, no final vão assinar e vão dar rúbrica em todas as vias. Ali sintetiza de maneira clara todas as ocorrências, tudo que foi abordado de assuntos. O texto pode ser digitado ou manuscrito, mas não deve ter rasura, né? O texto ele deve ser compacto, sem muito parágrafo, né? Ou com parágrafos de forma numerada, tá? Na ata do dia, né, deve ter alguma retificação feita anterior. Sempre você começa uma ata de reunião retificando a anterior. Se é a primeira, você dá uma introdução abrindo a ata de reunião ou abrindo aquele livro de reunião ou livro de ata e, consequentemente, você sempre aborda o que foi colocado na ata anterior, tá? Nos casos de erro, você pode empregar, né, uma partícula corretiva de Igor. Isso se aplica mais para quem faz de forma manuscrita, né, porque hoje por computador você digita e você consegue ajustar ali, né, todo o texto, né, colocar ele normatizado, né. Quando um erro for notado após a redação da ata, aí se por acaso a pessoa não fez ali uma verificação, uma validação, ela pode colocar lá a expressão em tempo, né, que é colocada após o que foi escrito, e aí emenda ali com o que deveria ser dito, tá? E os números são grafados por extenso dentro de uma ata. Então, aqui a gente tem um exemplo de um modelo de ata de uma reunião bem simples. Na internet a gente acha vários, mas aqui tem um modelo da ata, né? Aí começa aqui ó, às 19 horas do dia 27 do mês de junho, né? Do ano de 2015. Reuniu-se o diretor-geral, Alberto Gonçalves, da empresa CO Alimentos, com os seus funcionários. Na pauta de reunião, foram discutidos o aumento de salários e o incremento da cesta básica, sendo aprovadas as seguintes propostas, né, a serem encaminhadas. Aí está lá, aumento gradativo do salário dos colaboradores e a concessão da cesta básica de maior porte. A reunião foi presidida por Alberto Gonçalves, diretor-geral da CO Alimentos, e por mim. Então, você vê que aqui é bem simples, esse campo aqui é para assinatura dos participantes, tá? Que estão na reunião, mas é um modelo de ata simples de uma folha só, tá? Aí a gente tem agora a circular, né? Dentro do contexto da própria circular em si, tá?
A gente tem aqui, ele é uma carta, muitas das vezes designada a funcionários, ou seja, é como se fosse um documento interno, tá? Ou carta interna. Normalmente ele é muito utilizada para você designar ou deliberar alguma ação, alguma atividade, alguma informação, né? Transmitir uma norma, uma ordem, um aviso, um pedido, né? Dentro de um determinado localidade, tá? Ela tem um nome de circular porque indica a função de divulgar informações, tá? E o documento, teoricamente, esse documento oficial, ele pode ter um timbre, né? Normalmente ele vem com um timbre ali, um logotipo do órgão, da empresa, um brasão, um símbolo do departamento. Isso aqui é mais opcional, mas normalmente vem o logotipo e o órgão brasão. Título e o número que é circular, essa numeração relacionada ao ano, tá? Data, né? E aí sem a localidade e o nome da cidade. A data de hoje é referente com dia, mês e ano, tá bom? Aí a gente também, existe uma ementa, que é uma síntese do assunto que vai ser abordado, como se fosse o tópico ou o assunto, né, como você coloca no e-mail. O vocativo ou invocação, que você, com o pronome de tratamento que é adequado à pessoa que você está se referindo, né, na circular. O texto, né, de uma forma bem sucinta, a despedida e a assinatura também. Aí nós temos aqui um modelo exemplo, ó. Aqui, obviamente, que não está no papel timbrado, mas aí você tem aqui o nome, né, CNPJ, lugar, circular, o dia. Aí eu tenho aqui a emenda que é o assunto, aí aqui o pronome, aí eu venho aqui com a comunicação, a saudação e o fechamento com o nome e o gerente. Em alguns momentos você coloca a assinatura dele aqui e um carimbo, né, por exemplo, também, tá? Temos também o memorando, tá? E o memorando, ele representa um gênero textual que se constitui de características mais específicas. Normalmente ele é um aviso ou uma carta mais ligeira, mas caráter administrativo. Comunica-se de forma internamente também dentro das áreas. A sua finalidade ela é mais discursiva, né? Mais representada pela objetividade, obviamente, numa linguagem mais breve, tá? E ela, teoricamente, ela é veiculada pelo meio comercial. Normalmente esse tipo de documento ele é endereçado a funcionários, não autoridade, mais funcionários. Também utiliza ali um timbre, um endereço, um código, um número de memorando, enfim, características parecidas com a circular, tá? Aí aqui é um exemplo de um memorando, ó, é parecido com o e-mail, porque o e-mail você usa de para alguém, dá um determinado assunto e atividade e atenção. Se você for pegar esse contexto aqui, está relacionado a um e-mail, né, que a gente vai entender também, tá? Aí a gente tem o próprio comunicado, que essa modalidade é para tornar público um determinado tipo de fato ou assunto. Então aqui eu tenho um comunicado, e esse comunicado normalmente ele é passado para uma pessoa, um determinado órgão, um determinado setor também, tá? Então eu boto aqui o comunicado, o assunto, o ano e a assinatura da pessoa com carimbo dela. Ela tem o sentido de informar, por exemplo, tá? Temos aí, que aí é o mais usual, né, o mais habitual, né, que são os e-mails, né, de uma certa forma. E e-mails esse que é o que a gente mais utiliza, vocês inclusive têm utilizado bastante, porque o e-mail deve ser claro, objetivo, conciso e também gramaticalmente correto, tá? Nunca esquecendo de colocar o assunto. Uma das coisas que eu observo sempre para o aluno, quando ele vai me escrever um e-mail, ele tem que ter lá um assunto estruturado, ele tem que ter lá uma saudação, né? Ele tem que ter o texto bem elaborado, depois ele vem lá com uma saudação de finalização e lá a sua assinatura, né? Para quê? Porque essa faz parte da organização do e-mail. Porque o e-mail ele é um documento, só que é um documento eletrônico. A gente não pode esquecer isso. Eu vou até grifar aqui, eu não posso esquecer que o e-mail é um documento. Não é um simples meio de utilização como você faz muitas das vezes no WhatsApp, que você coloca áudio, coloca mensagem. O e-mail não, você tem que levar em consideração que o e-mail é um caráter mais profissional, mais formal e ele é um documento, tá? Por isso é tão importante verificar se a mensagem está clara, precisa e se não há nenhuma margem para um mal entendido, tá? Redija sempre com uma saudação inicial e final, como eu expliquei para vocês, né? Não esquecendo disso, porque isso faz parte do processo e desenvolva o assunto abordado de forma bem clara, né, e precisa, tá bom? Lembre-se sempre de usar uma assinatura, isso é uma outra característica, tem gente que não coloca assinatura, então
coloca lá o nome, e-mail, empresa, cargo, telefone. Ah, não tenho cargo, mas coloca lá o seu nome, um contato de telefone e teu e-mail no final da assinatura, por exemplo. Se é um e-mail que você usa para uma finalidade específica, pode reparar, eu tenho vários e-mails. Esse meu e-mail da Rede Mônaco é um e-mail lá, professor da escola Rede Mônaco, tal, porque é institucional. Mas eu tenho meu e-mail pessoal, eu tenho meu e-mail de outras escolas, enfim. Só para você entender, tá? Nessas características, você deve abordar, né, no tema principal do e-mail logo na frase de abertura. Por quê? Porque aí você, de uma certa forma, não gera nenhuma surpresa e já dá ali um sentido do que você pretende falar, que hoje é muito característica até mesmo no próprio assunto do e-mail, tá? Aí aqui é um exemplo de e-mail, ó. Né, aqui está o nome, mas como se fosse o e-mail da pessoa, de quem enviou, para quem enviou. Aí tá aqui, ó. Ótimo tema para desenvolvimento profissional na hora comercial. Aí eu começo com uma saudação, escrevo o e-mail, atenciosamente dou agressão. Então finalizo, ok? Temos também o ofício. O ofício ele é uma correspondência, normalmente enviada para funcionário ou autoridade. E esse ofício ele tem ali como objetivo, né, ser particular, mas também ser expedido para gerar alguma informação, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui de ofício. O ofício número tal daquela empresa, para onde está sendo enviado, né? E a cidade, tudo bem. Aí começa lá, o Pedro Júnior Tavares Brasileiro. Isso aqui é um ofício de uma pessoa que está enviando para um determinado lugar para uma solicitação. E aí ele fecha lá, por exemplo, com a cidade, a data, a assinatura e o nome dele, tá? A carta, né? A carta que, assim, apesar de hoje quase não se utilizar, podemos dizer assim, muito, né? Mas a carta ainda é um documento que em alguns momentos se utiliza, porque a carta comercial ela é um documento escrito que se troca entre empresas. Tipo quando a empresa envia uma carta para poder apresentar lá o seu negócio, ou apresentar lá, por exemplo, para uma determinada pessoa um sentido, alguma coisa nesse ponto, a carta comercial é um fator, tá? Como fazer uma carta comercial? Vejamos a estrutura que deve ser seguida. Primeiro passo, né? O papel deve ter um timbre ou um cabeçalho com essas informações, já vem impresso. Aí você vai colocar o nome da localidade, a data à esquerda, abaixo do timbre. Aí você vai colocar o vírgula depois do nome da cidade. O mês ele deve vir em letra maiúscula, o ano deve vir junto, sei lá, 2008, sem ponto, espaço. Use o ponto final após a data. Aí o terceiro passo aí nesse caso, né, é você escrever o nome e o endereço do destinatário à esquerda e abaixo da localidade e da data. Depois o quarto passo, né, colocar um vocativo impessoal, também é característico, né, prezado, senhor, senhora, enfim, né, caro cliente. E o quinto passo, né, nesse sentido, é você observar ou iniciar um texto com uma referência, né, aquilo que você pretende falar, tá? Aí eu botei uma observação: evite iniciar com através desta, ou solicita através desta, ou pela presente, pois são expressões pleonásticas, né? Uma vez que está claro que você está enviando uma carta, não precisa dizer isso, tá bom? O sexto passo, né? Exponha o texto, né, ao qual você está se referindo, né? E aí de forma clara e objetiva. E feche a carta, né, com o encerramento, tá? Evite terminar a carta, né? Termino esta, a mesma coisa, porque é pleonasmo, e aí você perde todo o sentido. Aí aqui é um exemplo de uma carta que você tem ali, né, o papel timbrado dela, inicio com a data, vírgula, dia, mês e ano, né? Aí aqui, né, quem eu estou direcionando, começo com o texto, dou a ênfase atenciosamente e finalizo lá dizendo com qual é a diretoria, o nome ou a característica em si, tá? Então, são situações como essa que a gente deve evidenciar e são os modelos de documentos que são mais utilizados na empresa, tá? Principalmente hoje o e-mail. O e-mail hoje, tanto internamente e externamente, ele é um fator principal para que vocês trabalhem. Tanto é que eu venho passando atividade de redação para vocês sempre me enviar por e-mail e não pela plataforma, porque vocês têm que começar a trabalhar isso, tá bom? Então a gente se vê na nossa live. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.